Olá, bom dia! Que Deus abençoe a todos que estão no desafio de ler a Bíblia em um ano. Parabéns, Deus abençoe. Mais um dia que Deus nos deu, é um privilégio de ler mais esses 3 capítulos aqui do livro de Provérbios com todos vocês. Hoje nós vamos ler do capítulo 13 até o 15. E eu tenho certeza que muitas coisas boas aqui você vai compreender e entender na luz da palavra do nosso Deus. Aqui no capítulo 13, no versículo 1, diz assim: O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, aqui ele já está falando algo muito forte, que o filho sábio, ele ouve a repreensão do pai, mas o zombador, ele não ouve a repreensão. Então ele já começa aqui falando. Por isso que nós temos que buscar sabedoria, porque o filho sábio, ele ouve, né? Ele acolhe a instrução do pai. Então aqui no capítulo 13, Salomão, ele oferece ensinamentos sobre a conduta do homem prudente, a conduta de uma pessoa prudente. Então, tem as suas recompensas também. Então, ele começa aqui afirmando que o filho sábio, ele vai aceitar, sim, a instrução do seu pai, né? Então, se você está me acompanhando agora, você tem um adolescente dentro de casa, você tem um jovem dentro de casa, aconselha o neto, aconselha ele ler o livro de Provérbios. Aconselha, assim como eu aconselhei para mim e para todos vocês, ler pelo menos 5 vezes o livro de Salmos, de Provérbios no ano. Leia. Leia, que isso daqui é muito bom. Então, ele vai ter aqui a oportunidade de ter a sabedoria, de triunfar. É uma verdade. Então, motiva ele a ler esse livro de Provérbios. Motiva, mas motiva mesmo. Aqui ele vai encontrar instruções aqui. Tem instruções para o filho, tem instruções para o pai, é algo glorioso, né? São muitas as instruções preciosas, muito, muito, muito. Ali ele vai falar que enquanto o escarnecedor não ouve, porque ele fala aqui que o filho que aceita as instruções do pai e é sábio, mas o escarnecedor, ele não ouve a repreensão. Então, do verso 2 até o verso 4 do capítulo 13, diz assim: do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas os infiéis desejam violência. Desejam violência. O homem desfruta coisas boas, mas os infiéis desejam a violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha, que provérbio glorioso. Por isso que, se você se identifica com alguns desses provérbios, é bom sempre você guardar. Eu aprendi, minha família fala muito assim, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, hein? Então, é bom a gente ouvir mais e falar menos. Então, aqui nós temos esses ditados populares aqui no Brasil que parece muito aqui com esse versículo 3. Então, se você ler alguns desses provérbios e tocar no seu coração e com a sua conduta de vida, então decora, anota, decora, deixa tudo guardadinho, né? Também fala aqui que o preguiçoso, ele morre desejando, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Talvez você é uma pessoa até mesmo preguiçosa, ou talvez está lutando contra a preguiça, então não aceita não, dá um pulo. Pastor, mas tá frio, tá tão gostoso, dá um pulo aí. Dá um pulo da cama. Não aceita, não. Sabe por quê? Porque o preguiçoso, ele morre desejando e nunca vai conseguir nada. Então,
Se você está aí lutando contra a preguiça, você vai vencer. Salomão, ele continua aqui, ele vai exaltar a importância da integridade, afirmando que a justiça guarda o íntegro no seu caminho, mas a impiedade penetra o pecado. No verso 6 diz assim, olha só, a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Então, se você é uma pessoa que está vivendo a fé, uma pessoa íntegra, pode ter certeza que a retidão protege o homem íntegro. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Mas a impunidade derruba o pecador. Olha que coisa, esse livro de Provérbios, eu nem sabia, ele começou aqui no capítulo 10, tem cada versículos, provérbios que toca mesmo no nosso coração. Muitos deles, né? Muito forte mesmo. Então, ele vai terminar aqui falando, ele continua, quer dizer, né? No verso 6, ele diz que muitos acham que você indo para a igreja, você pegando firme com Deus, que você sendo íntegro, muitos acham isso coisa já do passado, não é bobeira, não. Eu tenho um Deus que os olhos dele passam por toda a terra e eles procuram os fiéis. Deus sabe quem é fiel e quem não é. Deus sabe quem é íntegro, quem é ímpio. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe de tudo. Os olhos dele passam por toda a terra. Quando alguém está andando certo, quando alguém está andando errado, Deus, ele sabe. Tem pessoas aqui agora que esse vídeo está chegando até a sua casa, talvez um irmão seu, um irmão, parente. É para você entender, se você está aqui me acompanhando agora, porque Deus quer que você venha andar de uma forma certa. Salomão, ele continua aqui no verso 7 até o verso 11, ele aborda aqui o tema de riqueza, de pobreza, a importância do conselho sábio, o valor da disciplina. No verso 8, esse versículo é muito interessante, que ele explica aqui a oração de Agu. Então ele vai orar que o Senhor, ó Deus, não me dê pouco ao ponto de eu envergonhar o teu nome, mas não me dê muito para que eu não venha virar a cabeça. Então tem pessoas que o pouco envergonha o nome de Jesus e o muito ela não tem estrutura para receber. Tem pessoas que ela só também tem um ditado, né? Um ditado brasileiro, que Deus, ele não dá asa para cobra. É ou não é verdade? Você sabe que tem pessoas que elas não podem ter dinheiro. Se ela for muito rica, muito próspera, ela nem lembra de Deus, de congregar, de ir para a igreja, ela perde o compromisso dela com Deus. É uma verdade. Então, a oração de Agu, ele vai orar. Ele fala, meu Deus, não me dê muito ao ponto que eu venha esquecer do Senhor. Ao ponto que eu venha enriquecer. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não se corromper. O colorido desse mundo, as coisas desse mundo, esse mundo é maravilhoso. É ou não é verdade? Tem pessoas que estão, se corrompendo. Cuidado para você não se corromper. Então ele termina enfatizando aqui o temor do Senhor, que é a fonte da vida. Então, que desvia dos laços da morte. No verso 20, no capítulo 13, diz assim, vou ler o 20 e o 25. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você tem andado com quem? Você tem andado com quem? Quem está do seu lado? Porque está aqui, versículo 20, leia comigo. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Verso 25, o justo come até satisfazer o apetite, mas o ímpio permanece faminto. Sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Sempre quer mais. Sempre permanece faminto. Que situação, hein? Está repreendido, hein? É uma verdade. Está repreendida essa situação. Vamos lá para o capítulo 14. Salomão, ele fala que a mulher sábia edifica a sua casa com as suas próprias mãos. A insensata a derruba. A insensata derruba a sua.
Quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então aqui no capítulo 14, Salomão ele fala que ele tem um propósito de mostrar o contraste, né, entre a sabedoria e a insensatez, e os resultados aqui de cada um deles começa falando da mulher. Sábia edifica sua casa, mas a tola com suas próprias mãos também destrói. Então, aqui até o verso 12, ele fala do caminho do tolo, ele fala que é reto aos olhos, aos seus próprios olhos. Você vê que no caminho do tolo, tudo que ele faz é certo. Já reparou? Não, estou vivendo aqui, tudo é certo. Você não congrega? Não, é tudo certo. Se está no vício, é normal. É uma verdade. Se tem mágoas, o caminho do tolo para ele, como diz a Bíblia, que o caminho do tolo aos seus próprios olhos, ele está certo. Ele está vivendo certo. Para ele é tudo certo. Mas o sábio, ele ouve os conselhos. O sábio, ele segue a direção. Salomão aqui aborda aqui a importância de falar sempre a verdade. Amém? Ele está abordando aqui sempre falar a verdade. Então ele tem um tema aqui de generosidade, de justiça, de confiança em Deus, e ele termina aqui o capítulo 14 com essa variedade de temas, contrastando aqui a paz e a alegria dos justos contra a inquietação e a destruição dos ímpios. No capítulo 14, vamos ler o verso 29, o 32 e o 35. 14, vamos lá, 29, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Tenha paciência, hein? Tem pessoa que é muito precipitada, tenha paciência, não é do teu jeito não. Tá aqui o verso 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontra refúgio. Glória a Deus. Amém? Encontra refúgio. No verso 35, o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então aqui é muito forte esse provérbio, né? Então o capítulo 14 de Provérbios vai lembrar a gente lá do Salmo capítulo 1, que fala do caminho do ímpio, não perecerá. Então, sabedoria, busca o temor, vamos viver essa fé. Então ele fala aqui de vários assuntos, da mulher que edifica, da mulher que destrói sua própria casa, ele fala dos ímpios, desculpa, ele fala do justo, então ele fala de muitas coisas aqui. Vamos então para o capítulo 15 de Provérbios. Que coisa gloriosa! Já estamos aí já na metade do livro de Provérbios e daqui a pouco nós vamos terminar. Então Salomão, ele vai enfatizar aqui o poder das palavras, hein? É um valor da sabedoria. Então, o poder das palavras, toma cuidado com as palavras. A sabedoria e o temor ao Senhor. Ele fala de sabedoria e fala de temor. O livro de Provérbios vai falar muito de sabedoria e de temor. Você percebe que a sabedoria e o temor no Senhor são temas principais aqui do livro de Provérbios. E ele começa aqui, o capítulo 15, no verso 1, ele começa assim: a resposta calma desvia o furor, a fúria, mas as palavras ríspidas desperta a ira. Então, olha só, a resposta calma desvia a fúria. Então, tudo é o jeito que nós falamos. Não é somente o falar, é como falar, né? Gesticulando, falando alto, falando o que você pensa. Então, não é só como falar.
Não é somente falar, é como falar. Então, como está escrito aqui, se você dá uma resposta calma, você vai desviar o furor. Se você sabe falar, se expressar, você vai desviar o furor. Mas quando você vomita tudo, pode ter certeza que vai ter consequência. Você pode ter certeza disso. Você vai criar atrito, você vai machucar, você vai ferir. Aí você está certa, mas você acaba, infelizmente, você perdeu. Acabou, você perdeu. Porque não é somente falar, é como você está falando e como você tem falado. É uma verdade. Então, às vezes, eu estou falando o que é certo, mas de uma maneira completamente errada. Eu só estou gerando ira, mágoas, ressentimentos. Está repreendido, é uma verdade. No verso 2, diz assim, no capítulo 15, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama insensatez. A boca do tolo só sai tolice. Só sai palavras mal colocadas, é a boca do tolo. A boca do tolo é assim. A boca do tolo, ele sempre perde, estando na razão, perde a razão. Porque o sangue sobe para a cabeça, a pessoa não tem um domínio próprio, a pessoa, ela sempre deixa aí o nervosismo tomar posse, né? E fica tudo com o nervo à flor da pele. E está repreendido. Ele vai continuar aqui no verso 6, o valor da sabedoria, afirmando que na casa do justo há grande tesouro, mas na casa do ímpio só tem perturbação. Então, o que adianta a pessoa ela ter dinheiro, ter uma fortuna, mas ganha um dinheiro desonesto, não tem paz, é só brigas, contendas e perturbação. Está repreendido, né? E acaba até perdendo o sono. Então nós temos que olhar para essa palavra aqui, para este ensino. E o capítulo 15, ele termina falando do temor ao Senhor. Então ele vai abordar aqui temas como a importância de ouvir a repreensão, de falar e de como falar, sobre a generosidade, justiça, sobre oração. Então o verso 33 do capítulo 15, que diz assim, olha só que coisa gloriosa que ele termina assim, ó. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Glória a Deus. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Antes da honra, a pessoa tem que ser humilde. A humildade é raridade. São poucas as pessoas que têm. Somente as pessoas que têm o coração quebrantado e que buscam a Deus. E hoje, com a graça e a misericórdia de Deus, nós terminamos mais 3 capítulos do livro de Provérbios. E amanhã, se assim Deus permitir, com a graça e a misericórdia de Deus, esse amigo que vos fala, Pastor Rafael, eu vou estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com todos vocês. Ó, firme e forte na fé. Nós vamos terminar a Bíblia em um ano. Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e uma quarta de bênçãos e de vitórias para todos vocês. Até mais.